é Juliana Nascimento? Juliana Nascimento é uma menininha, né, que no parto foi desenganada, quase morre, exatamente. Quando eu era pequenininha, eu tive uma história de superação já na barriga da minha mãe. Eu e minha mãe, né, meu pai pediu, aliás, um médico, o obstetra, pediu para escolher entre mim e a minha mãe. Meu pai não fez escolha, e daí as duas sobreviveram. Milagre de Deus. Eu sempre coloco Deus como um pilar muito forte na minha vida, porque eu vejo o milagre dele desde a gestação. Juliana, só um detalhe. Você falou já no início Sim, que o médico, tipo, pediu para escolher. tá. Mas no caso, ele pediu para escolher porque ele viu uma das duas poderia partir. E se ele Sim. escolhesse, caso o médico Faria, né? provavelmente. O médico priorizaria Ah, eu entendi. a A mãe escolha ou dele. a criança. No caso, minha mãe teve pré-eclâmpsia, né? A pressão alta no parto, teve que fazer uma cesariana de urgência. Ela não estava bem, não estava respondendo bem. Foi daí que partiu a, 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 a sugestão, né, do médico em dizer escolha entre a mãe ou a filha. Meu pai falou: não, eu vou entregar nas mãos de Deus. Então, no caso, como ele não escolheu, ele seguiu o procedimento normal. Seguiu o Ah, procedimento entendi. normal, né? Porque não pode ele invadir o corpo sem a pessoa dar autorização. Sim, e aí foi por um milagre, de fato, as duas sobreviveram. Então, logo depois dessa Juliana Nascimento, né, a gente começou morando aqui no Eduardo Gomes, a gente veio para cá, eu era muito pequenininha, moramos aqui no Eduardo Gomes até os 7 anos, foi quando meus pais se separaram e eu fui morar no interior com a minha mãe. Mas ainda antes disso, eu com menos de 1 ano de idade tive uma queimadura de 3º grau, fiquei na UTI, na unidade de Nossa, velho. queimados, quando eu era pequenininha, né? E aí toda amarrada, meu pai era maquinista da Refé na época, e ele estava em viagem, ligaram para ele e falaram: "Volta que a sua filha não está bem. Ela teve uma situação grave, você precisa voltar lá." Né? Só para você entender a gravidade, todo o meu cabelinho caiu, minha mãe achava que não ia nascer novamente, o elástico da calcinha derreteu, até hoje eu tenho a cicatriz nas costas, grudou na carne, o médico quando tirou tem que fazer enxertia, mas não tinha como, porque um bebê, de onde que vai tirar? Velho. Né? Complicada a situação, hein? Foi complicado, mas sobrevivi, né? Depois disso, aos 4 anos, foi quando eu sofri o abuso sexual, né? Depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso, Certo. mas sobrevivi. Então, essa Juliana Nascimento, né, realmente faz jus a esse nome. Ela nasce, sabe? Ela sempre está renascendo. Vira e E o volta, legado do seu pai sempre e o está legado fortalecendo. fazendo. Com Juliana certeza. Nascimento Exato. é filha Mesmo única ou tem separado outros do seu irmãos? pai, é um constante a imagem dele, a presença dele na sua vida. Sim, Isso é exato. legal, velho. Isso é legal. É tão marcante que eu tô. Como eu acho assim, como eu falo, o pai para filho e mulher é muito mais querido, né? E o filho Exato. homem é do lado da mãe. Exato, a gente tem essa coisa de se A apegar. A menina se proteção, apegar mais ao pai, o a menino se apegar mais proteção à mãe. paterna. Exato, Por exemplo, exatamente. eu tenho uma filha pequena, né? Inclusive, pai, um beijo, te amo, né? E da outra vez ela comentou no vídeo, ela disse, pai, eu comentei, você não viu os Oh, que comentários, linda! né? Pai te ama. Então, de fato, dela é muito próxima de mim. Parece que tem essa. A proteção do pai, né, velho? O pai, queira se queira que não, Com é aconchego. certeza. A criança sente a confiança. A gente sente que é o herói, é o nosso É o herói. herói. É, a gente já tem, né, essa construção, mentalidade com relação a isso. Sim, Juliana, no caso, você é filha única ou tem outros irmãos? Não, são 7 irmãos. No entanto, meu pai era muito danado. Então, ele teve duas meninas, né, no primeiro casamento, Valesca e Vanessa. São minhas irmãs mais Somos velhas. fortes. É. Depois ele teve a mim e meu irmão, que é Getúlio Júnior, com a minha mãe. Depois ele teve Pedro, com outra mulher, Pedro Vinícius, João Gabriel e, consequentemente, Ticiana, que é a filha da esposa dele, que ele criou desde pequenininha e é minha irmã. Né? A gente ama a Tici e todos os outros igualmente. Então, Bom, assim, a família ainda continua do mesmo laço, muito sim, unido sim, sempre. a gente sempre entra em contato, criamos o grupo do e aí a gente sempre mantém contato. Mas enfim, essa Juliana Nascimento, eu vejo que ela sempre está renascendo, sabe? Então eu vim sa- voltando um pouco, depois que eu passei por essa fase dos 4 aninhos que teve a questão do abuso e tal, e outras crianças da minha família também foram abusadas pelo mesmo.
a gente morando aqui no Eduardo Gomes, estudei aqui no Centro Educacional Santo Antônio, né? Até os 6 anos, mais ou menos, foi quando a gente se mudou. E aí pais separaram, eu tive que morar no interior. Então, morei em Areia Branca, Sergipe, até os 15 anos. Com 15 anos, eu volto para cá, para o Madre Paulina. No entanto, não era Madre Paulina ainda. Era Oco do Pau. E não tinha estrutura. Meu pai morava numa casa, que ele morava na parte de cima. Ele morava numa casa que não tinha energia elétrica. E não existia saneamento básico, não existia asfalto, não tinha. E aí ele falou assim, minha filha, aqui não dá para você ficar. Você lembra que ano foi? Foi no ano de 2000 e... Eu tinha 2001, 2002, mais ou menos. Tem muito tempo. Nessa época não tinha asfalto. Não tinha energia elétrica. Meu pai ficava à luz de candeeiro. E ele falou, minha filha, você vai ter que ir para casa da sua tia. Aí, aqui não tem estrutura para você. Eu não tenho estrutura para manter você aqui. E daí, eu fui para Aracaju, para casa da minha tia. Depois fiquei na casa da minha avó, que é a mãe do meu pai. Com 18 anos, eu concluí os estudos, uma parte dos estudos, e comecei a trabalhar. Aliás, eu já trabalhava como office girl, comecei a trabalhar com 16. Quando faz a maioridade, você sai do primeiro emprego Automaticamente. Né? automaticamente você é desligado. E aí eu voltei para o interior, voltei para Areia Branca. Nessa época que eu voltei para Areia Branca, eu engravidei do meu filho, que é o meu primeiro filho, que hoje tem 18 anos, maravilhoso. Rapaz, não, já vi a foto. Tem 18 anos. E aí, engravidei do meu filho e tive meu filho lá. Mãe solteira, isso. Depois eu casei com o pai quando ele já tinha 1 aninho. Né? Ele já ia completar 1 ano, eu resolvi voltar para o pai dele, nós ficamos 6 anos juntos, não deu certo, separamos. Nessa época, que meu filho tinha 1 ano e pouco, foi em 2008, 2009, eu voltei e vim morar no Madre Paulina novamente. Tive que deixar meu filho lá no interior com a minha mãe e vim morar aqui com meu pai. Passei 2 anos morando com meu pai, ainda não tinha saneamento, mas a casa dele já tinha energia elétrica. Então já podia morar com ele. Ele me levava, ele tinha uma mobiletezinha, aquela Chinerai, né? E daí ele me levava todos os dias para não sujar a minha farda. Eu era uma farda branca, eu era promotora de vendas na época, que era aquelas meninas que ficam na sessão degustando produtos e tal. E aí eu era promotora de vendas e a minha farda era da Sempre Livre, da Kefri, absorvente, e era toda branca. E aí ele falava, filha, você não pode ir com essa roupa, senão vai sujar toda de lama. E aí ele me levava, eu lembro que ele ia me levar, ia me buscar todos os dias. Ele fazia isso. Inclusive, até morrer, ele fez isso com a esposa. Mesmo já tendo asfalto tudo, ele levava a esposa, pegava ela todos os dias. Então você foi um pai carinhoso, né? Muito! Na minha vida, ele sempre foi muito presente. Eu tenho várias recordações. Eu morei aqui na Rua 85, no Eduardo. Eu tenho várias recordações brincando com o Lico, com o Tony, com os meninos. Da minha época, a gente tinha essa conexão boa, né? De brincadeira, de diversão. Meu pai, a gente tomava banho de mangueira. Tenho várias recordações ali na frente mesmo. Meu pai pegava mangueira, né? Vascaíno. Eu sou vascaíno. É sério? Eu sou vascaíno. Que bom! Sofredor, mas sou vascaíno. Muita gente fica falando, vascaíno é sofredor, você tá sofrendo. Posso até sofrer, mas eu tô sofrendo ao lado do meu pai. Acho que ele tinha até uma tatuagem do Vasco, né? Ele tinha um brasão da Cruz de Malta. A Cruz de Malta, ele tinha a Cruz de Malta tatuada no peito. Ele faleceu recente, não foi? Foi. Meu pai faleceu em 1º de março. 1º de março de 2000. Meu pai tinha 68 anos. E aí ele veio a falecer decorrente de uma sepse, que é uma infecção generalizada. Uma bactéria que se alojou na válvula do coração, onde ele tinha cardíaca, em novembro do ano passado. E aí essa bactéria proliferou, né, na válvula, foi para a corrente sanguínea, e aí não teve jeito. Infelizmente, ele veio Fica as boas lembranças, né? Fica as boas lembranças e fica os pedidos, né, que ele me fez também, e eu resolvi abraçar a causa dele. Meu pai faleceu também em março, né? Março desse ano, dia 26. Situação complicada, né? Ele já era bem de idade, ele teve alguns problemas pulmonares, porque ele fumou bastante. Sim. E assim a gente sente, de fato, a perda. A gente sente, mas a gente faz, como eu te falei. Aí, pra gente voltar um pouquinho para a história da Juliana Nascimento,
né? Como foi que eu construí a Juliana Vargas? E quem de fato agora quem é de fato a Juliana Vargas hoje, né? Então, a Juliana Vargas não é um personagem, tá muito longe, porque sou muito realista. Eu sempre tento trazer muita transparência para tudo que eu faço. Isso é bom, né, velho? É muito bom. Mas Juliana Vargas é um nome de força, de capacidade, de superação e de resiliência para que eu possa levantar essa energia masculina, porque todos nós seres humanos, não sei se você sabe disso, tá aí do outro lado, mas todos nós temos duas polaridades, masculina e feminina. Então a gente sempre tem uma energia forte. Qual é a energia masculina? É a energia de ação, de você fazer aquilo que dá gás, que impulsiona. Qual é a energia feminina? É aquela energia mais doce, de cuidar, é aquela energia suave. Então, a gente precisa equilibrar ambas. O homem que fica muito na energia feminina, ele fica muito vulnerável. A mulher que fica muito na energia feminina também fica vulnerável. Quando a gente fica demais na energia masculina, muito em excesso, a gente acaba se prejudicando porque a gente quer dominar o tempo todo, quer mandar o tempo todo, e nem sempre é assim. Então, o Juliana Vargas nasceu desse processo de construção de uma identidade baseada em quem era o meu pai. Então, como meu pai sempre foi uma figura de representatividade de muita força para mim, eu adotei o Juliana Vargas e disse: a partir de hoje, eu sou essa mulher forte, capaz e resiliente. Inclusive, ela nasceu depois do meu processo de ressignificação mental, que foi quando eu cheguei a tentar suicídio em 2018. Nossa, foi mesmo, menina. Exatamente. Por conta dos traumas, dos abusos que eu sofri. Então, eu cheguei a tentar suicídio. E quando eu fiz esse processo de ressignificação mental, eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso me transformar.